Poder sentar. Vino, vem cá. Valdo, vem cá. Só a galera dos 10 anos. Ó. Quero chamar o irmão Vino aqui, que é o nosso líder lá do Riozinho. O pai está orando pelo nosso querido irmão Valdo. Esses dois são parceiros de luta mesmo, são além de amigos, irmãos, chegados e nasceram também para o Evangelho na mesma época, né? Tudo no mesmo... Pouquinho, muito pouco atrás. Mas nós vamos estar orando, irmãos. O irmão Valdo é esse decano aqui que Deus queimou no coração dele. A gente já tem uns 2 meses que a gente conversou sobre isso, né, Valdo? Então, ele não tem nada que estar nervoso não, viu, irmão? 2 meses atrás, daqui nem... Chama algum aqui e fala, amanhã você vai pregar? Não, brincadeira. Eu estava tranquilizando o Valdo hoje, dizendo, ele compartilhando comigo da sua insegurança e tal. Eu falei, Valdo, toda vez que eu vou pregar, eu estou assim. É melhor a gente subir lá inseguro para Deus nos segurar, do que você subir muito segurão lá e Deus te soltar, né? Então, em nome de Jesus. Vino, por favor. Amém? Graça e paz, queridos. Estenda a mão para cá, quem puder. Profetiza na vida desse varão aqui, que daqui a pouco ele vai profetizar na vida de vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos te agradecer. Te agradecer pela vida desse varão que o Senhor tem colocado em nossas vidas, esse presente maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar primeiro a família dele, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar cuidando deles, derramando do seu sobrenatural na família desse varão valoroso. Que o Senhor possa estar, papai, cuidando da empresa dele, cuidando dele, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai querido, usa o teu filho para falar com a tua igreja essa noite. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Deus. A paz, igreja. Antes, quero ficar um pouquinho à vontade, para que antes de eu pedir que vocês abram a palavra de Deus, quero fazer uma menção de agradecimentos. E nesta oportunidade de estar aqui, eu louvo a Deus, agradeço o que foi dito ao pastor Arlindo e dele ter confiado esse momento para mim, igreja. Um momento único, mas não estou aqui por acaso, não. Estou aqui porque hoje tenho esse grande temor por Ele que me socorreu quando eu pedi. Como é bom mesmo você entender isso e estar aqui hoje agradecendo. Porque no início de tudo, desses 20 anos que a igreja, ela completa essa idade dela, assim que eu cheguei do encontro com Deus, bem sentado, a igreja já fazia essas festas. E ela tinha 10 anos de vida. Naquele dia me passou no coração, me lembro bem que era um domingo, a casa, o templo todo cheio, e aqui assim, todo mundo feliz. Eu, meu Deus, 10 anos essa igreja está fazendo, eu começando agora. O que vai ser de mim daqui 10 anos? Coloquei 10 anos na frente, porque batia um desespero. E eu não tinha como não chegar no pastor Arlindo e dizer que são uns 10 anos que eu pedi a Deus. E de dividir isso com quem? Com a minha família. Porque além de eu ter a minha família,
mas a minha família sempre foram todos que aqui estiveram. Mas sempre tem algumas pessoas que nos marcam. Assim que a gente pronuncia aqui, o Hércules falou, mas eu gostaria mesmo assim, de fazer essa apresentação para que vocês entendessem, depois com a leitura. A maneira de eu estar aqui não é por uma questão da pregação, é um culto de agradecimento por aquele que fez por mim e por todos. É um ato de ousadia, um desafio mesmo. Então, pessoas como o irmão Raimundo, pessoas como o irmão Hércules, essa família toda do Vino, mesmo que o Vino, ou algum deles, mas sempre tiveram juntinho conosco, participando da intercessão. Aqui iniciou o Ministério de Sala do Cura, ali também está o Agenor, ali também está o irmão Wagner. São pessoas a qual eu aprendi a dividir o meu coração com esses irmãos. Aprendi a me entregar, porque eles tinham também o mesmo sofrimento. Era um vazio na alma, a qual nós não conhecíamos. E de muitas histórias que passamos a ter nesses encontros, nós se preenchíamos de uma vida que não agradava ao Senhor. Minhas irmãs da intercessão que começamos, que fizeram parte também, sempre com o ministério de cura. Hoje chamamos a intercessão mais de um ministério de oração, porque é assim que nós estamos fazendo. E Deus colocou no coração de alguns que deveríamos orar por essa igreja. E todas as vezes que nós chegamos aqui às quartas-feiras, todas as quartas, esse é o nosso compromisso, de estar aqui às 6 horas da manhã, intercedendo por todos que aqui estão nesse templo. Esperamos grandiosamente a bênção do Senhor sobre essa igreja. É assim que nós depositamos daquele que nos fez vir aqui agora. Que continue a igreja a ter esses 30 anos, que eu possa ter essa oportunidade mais 10, da maneira que Ele está me colocando aqui agora. Agradeço também o pastor Pedro, porque durante esse período Amém. Durante esse período ao qual eu dizia para a igreja, o meu aprisco começou na casa do pastor Pedro. E o ministério ao qual eu participei foram com o pastor Pedro. Aprendi muita coisa mesmo. Agradeço mesmo ao meu aprisco, que é o aprisco Liberdade, a qual o Senhor colocou no coração da Lourdes, dela abrir a casa dela para o Senhor, a qual, posso dizer assim, recentemente, o Alaor tomou posse no encontro dele, e hoje é o nosso líder. Pessoas que se comprometem, irmãos, se comprometem mesmo com a palavra do Senhor. É só ela que pode fazer com que temos que testemunhar. Aqui está o Márcio Masqueto. Nunca participamos quase de ministério,
Mas desde quando eu entrei por essa porta, o Márcio entendeu que eu precisava de uma pessoa. Por muitos anos ele foi um ombro amigo. Te agradeço de coração, varão. Deus te usou muito na minha vida. E quando eu falo que uma pessoa usou, ela foi usada. Porque durante esses 10 anos, olha o que Deus colocou no meu coração depois do entendimento da palavra do Senhor. Então esse compromisso que eu tenho com o Senhor, de não pregar, porque a pregação também ela é um testemunho. E eu encontrei, lendo a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 9, 16, ele diz assim a palavra: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E foi isso que me incomodou numa das leituras. Eu procurei o pastor Arlindo, falei com ele de algo que estava acontecendo, e ele, calorosamente, ele disse: vamos estar orando, Valdo. Ora, você vai ter essa oportunidade. E eu falei: pastor, seria no aniversário da igreja, não seria para agora. E ele, como um líder dessa igreja, confiou essa palavra, confiou esse dia. Eu agradeço muito a vida do pastor Arlindo, de todo o meu coração, pastor. Por mais intimidade que eu não tenha, de estarmos sempre visitando um ao outro, mas Deus colocou o Senhor na minha vida, do seu jeito, da sua maneira, da sua capacidade, da maneira que o Senhor conduz a vida de cada um. Eu louvo muito a Deus. E o que mais me marcou nessa vinda do início, foi quando, uma história que me marcou muito com o Senhor, foi quando eu tive a oportunidade de te acompanhar com a pastora Sandra ao Rio Branco do Acre. Eu não entendia muito, não sabia o porquê eu estava indo, mas Deus tocou no meu coração. Naquele encontro que foi um mover de Deus, que nós fomos ao Rio Branco, era o ano de 2008. Foi o ano que eu não pude mais, eu tive que parar com o meu trabalho, com o meu escritório, porque a pressão era muito grande. Talvez aquela ida ao Rio Branco era para mim ter suportado. Eu não sabia, irmãos, o que era o Espírito Santo de Deus, mas houve um mover, e eu acredito que eu pedi a Deus naquela tarde, que era no dia do encerramento, que era um domingo, após o almoço. Eu vi as pessoas alegres, e eu disse para Deus que eu queria aquilo ali. Eu vim, nós saímos, eu não me lembrei se era 10, 11 horas da noite, do Rio Branco. Eu não preguei o olho, e algo aconteceu naquela viagem sobre a minha vida. Eu não sabia explicar, fiquei quieto, e Deus acompanhou toda a minha trajetória aqui dentro dessa igreja. Me lembro que alguns dias depois viemos para o encontro, eu fui fazer parte de trabalhar nesse ministério, fiz o propósito de 21 dias, e numa tarde também eu fiz uma aliança com o Senhor. Se Ele tirasse uma dor que me incomodasse, que era o medo de sair na rua, de enfrentar algumas situações que eu criei, e criei para muitas pessoas. E Ele não me tirou do dia para a noite, foram 10 anos. Então,
Eu tenho muito que estar mesmo aqui hoje, testemunhando para todos vocês, irmãos. A maneira que eu preparei, a maneira da ansiedade de estar aqui, não foi opressão, foi um temor de estar falando com vocês. Eu peço ao Senhor mesmo que fale a cada um de vocês, que a maneira que vocês entraram, que não saia daqui como chegaram, que saiam daqui confiantes mesmo, porque é assim que Deus está fazendo com a minha vida. Ele está dando essa confiança. Eu estou retornando para a minha vida. Eu estou começando a pisar lá fora de maneiras diferentes. E quando eu pedi ao Senhor uma palavra de Deus, que eu lisse, mas eu entendesse. O porquê eu não sabia. Porque isso nunca me ocasionou. Ocasiona quando o pastor prega, aí a palavra fala ao meu coração. Assim como fala ao coração de vocês. Mas quando eu saí do gabinete do pastor Arlindo, eu falei: eis-me aqui, Senhor, me usa, eu quero ler um texto e quero levar para essa igreja, e o Senhor vai me dar essa palavra. E Ele me deu essa palavra, que agora nós vamos abrir em Atos dos Apóstolos 8. Amém? Atos 8, o versículo é o 26. Amém, igreja? A palavra diz assim do Senhor: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, um etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainhas dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está aí lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem das Escrituras. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Até aqui, a palavra do Senhor. Quando Ele me deu essa palavra, eu fiquei com ela muitos dias no coração. E lógico que para mim trazer essa palavra, eu tinha que saber e procurar entender o que isso significava. Mas eu disse para Deus: eu não vou pedir para nenhum homem, mas o Senhor vai me revelar, através de orações. E Ele foi dando, e Ele foi dizendo, sempre ao meu coração. Eu estava em alguns lugares aqui da cidade, e sempre o Senhor revelava algo sobre isso daqui. Então vocês vejam bem que eu não tenho uma preparação para ser um pastor, e nem um pregador. Mas durante esses 10 anos, em que estive aqui, na casa do Senhor, durante esses 10 anos que o meu coração esteve, sempre apontado para o Evangelho do Senhor, atento a todas as pregações, houve um milagre na minha vida, da minha transformação. E eu queria dizer aqui, que além dessa palavra, eu me esqueci de dizer que esse ano fez 27 anos que eu estou com a minha esposa, que é a Bernadette.
Nesses 27 anos de casado, tenho o Mateus com 24 anos e tenho uma filha com 21 anos de idade. E semana passada, quando o Senhor me revelou a palavra dele, eu disse para ele: quinta-feira, Senhor, é dia 8, está se aproximando. E eu tenho um compromisso que o Senhor sabe, que é justamente dia 8, para manter a Larissa lá nos estudos dela. E o Senhor sabe como que eu estou. Se o Senhor mostrar que está comigo, esse é o meu grande desafio. E hoje o Senhor me honrou. O que eu tinha que fazer. Não é grande coisa. Não é. Mas Ele honrou a mim. E é por isso que eu estou aqui. No último dia, irmãos, Deus faz isso com você. E quando você lê essa história desse homem, esse eunuco, tive algumas anotações, que a palavra eunuco é de um povo da Etiópia, a qual eram escravos, mas eles eram castrados. Era um povo que vinha lá de baixo para servir os seus reis. Mas aqui fala desse homem, que ele serviu a sua rainha por muito tempo. Era um povo humilde, mas um povo inteligente. Um povo que era separado, mas era assim que era a lei deles. E esse homem não era qualquer pessoa. Esse etíope era um cara que ficava ao lado da sua rainha. Então ele era uma pessoa importante. Aqui diz que na volta ele estava numa carruagem. Então esse tipo de pessoas eram pessoas que não tinham conhecimento do Senhor, mas ele tinha uma grande vontade de servir a Deus. E quando eu fui me informando depois de todo esse trajeto que ele fazia de volta, ele não voltava de Jerusalém, irmãos. Ele não voltava muito contente, porque esse tipo de pessoas eram separados, discriminados. Então você veja bem, uma pessoa que teve o temor o tempo todo, ia fazer uma visita num país diferente, mas onde tinha profetas do Senhor, que eram seus sacerdotes, mas ele foi proibido de entrar no seu templo. E a história diz que ao voltar, não era uma distância daqui como no riozinho, como o Vino vem de carro e volta. Era muito longe, mas ele se arriscou a fazer isso daí. Ele cresceu, talvez no país dele, quis conhecer a Deus, mas na sua volta, ele não voltou feliz da vida. Ele deve ter ido de uma maneira bem alegre. Assim somos nós também. Que às vezes você vai atrás de uma notícia boa, de um negócio, eu não sei, aquele negócio não pode dar certo, na sua volta você pode se decepcionar. Mas espiritualmente falando, Deus mandou Filipe na vida desse homem. Filipe era um mensageiro, era o profeta do Senhor, que quando ele menos esperou, Filipe se encontrou com ele, e aqui diz que ele chamou Filipe, convidou Filipe. E Filipe subiu na sua carruagem, e ele lia alguma escritura do profeta Isaías, como aqui diz. E no meio desse caminho, Filipe foi esse instrumento do Senhor. Esse homem se converteu, foi batizado, mas o desejo que ele tinha no coração foi se cumprido. Ele não voltou de mãos vazias, não.
ele voltou com as promessas do Senhor. E o que nós queremos? E o que eu posso passar para essa mensagem? A cada um de vocês que lerem essa mensagem, ela dá algo tão gostoso de você saber de uma pessoa com vontade de conhecer a Deus, e ao mesmo tempo um outro sendo mensageiro de Deus. E Deus fala ao coração de todos nós. E eu fiquei perguntando para o Senhor: Senhor, por que o Senhor me deu essa palavra? E quando nós estamos assim no nosso cantinho, bem quietinho, seja onde for, assim como aconteceu comigo, me fez lembrar de algumas passagens que aconteceu comigo logo no começo, de um povo ter ido em casa com a permissão da minha esposa, e nem crente ela era e nem é, e ela permitiu que um povo entrasse em casa e trouxesse uma oração. E aquela pessoa era uma pessoa de cor, uma pessoa sem estudo nenhum. Naquela noite que ele apareceu em casa, fez a oração dele, nós tratamos mesmo, aquela coisa quando o pastor vai na sua casa, eu tinha muito isso, né? E sem saber mesmo quem que era esse evangelizador, quem que era ele. Eu só sei que ele pediu para mim que abrisse minha casa para me fazer uma campanha de 7 dias, e eu falei: pastor, está aceito. Sabe como você está morrendo mesmo, que não tem outra situação? Vamos aceitar. Emocionalmente eu estava muito abalado, mas eu achava que com uma oração que ele ia fazer ia acertar tudo a minha vida. Mas não foi assim. Foi apenas o começo de uma pessoa ser usada, que daqueles 7 dias aconteceu esses 10 anos. Eu nunca mais recuei. E depois de um certo tempo, foi quando eu conheci essa igreja, conheci uma outra pessoa, mas sem saber muito das escrituras. Que quando você está abalado, Deus se encarrega de colocar Filipes na sua vida. É isso que Deus foi dando um entendimento. Todos nós que estamos aqui temos esse papel de Filipe, irmãos. Às vezes você está reclamando tanto da vida, que você não sabe nem o tanto que você abençoou alguma vida. E não podemos ser assim. Se você foi bênção, ou está sendo bênção, continue. Porque esse homem foi a Jerusalém, Deus não deixou, Deus não abandonou ele. Mesmo que ele esteja voltando de Jerusalém, triste, mas Deus cumpriu com ele. E mais à frente, o que eu ouvi depois, que a partir desse homem, olha, hoje caravanas e caravanas vão a Jerusalém saindo desse país. Então, isso daqui é para sabermos do poder que há, da vontade que tem que ter nos nossos corações, de servir a esse Deus. Não podemos dizer que servimos por servir, não, tem que ser verdadeiro. Eu sempre criei que o riozinho existe, que entrou no coração dessa igreja, é para a nossa fé ser aumentada, porque esses irmãos estão lá há quantos anos? Já tivemos lá com aquelas cadeirinhas cheias, uma hora está vazia, mas o coração deles sempre estão alegres, porque tem pessoas que dão o início de uma partida e não conseguem terminar, e muitas vezes se murmura por tão pequenas coisas. E por que Deus pede para a gente fazer prova com Ele? É para termos a certeza que somos filhos dele mesmo, para ser provados desse jeito.
E numa outra oportunidade, que eu fui conhecer um amigo, que até o pastor Arlindo conheceu, que foi o pastor Cristiano, estava escrito, uma igreja bem pequenininha, que naquele período ele passou por aqui, ficou uns 3 anos, 2 anos, mas foi um Felipe também na minha vida, que dizia assim: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Palavra tão simples. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que significa tudo isso, cara? Que palavras são essas assim? Por que eu não consigo? Por que eu leio e não consigo, Deus? Coração triste, irmãos. Coração cheio de medo. Como que nós vamos ensinar um filho, ensinar alguém, se naquele período tudo tinha desmoronado na minha casa, na minha vida? Só que domingo agora, irmãos, pastor Arlindo, antes de vir, foi domingo retrasado, o pastor Arlindo deu uma palavra para todos nós: mesmo que só você esteja dentro da igreja, não pare, continue assim. Tem uma missão para a sua vida, tem algo para a sua vida. E eu sempre perguntei para o Senhor, por que muitas pessoas conseguem alcançar, que trazem a família tão rápido, eu nunca consegui. Mas esse dia vai chegar, porque agora há uma esperança diferente. Uma vez o pastor Arlindo, está marcado aqui também em 2009, 2010, ele trouxe um texto para todos nós, que em Romanos 5, de 1 a 5, fala de esperança, fala de fé, fala de unidade, e fala de perseverança, e fala do amor do Espírito Santo. Eu saí pelaquela porta tão feliz, pastora Sandra. Eu falei: há uma esperança dentro do meu coração. Mas só que quando eu passava aquela porta, pastor Arlindo, só Deus sabia o quanto era sofrido, o quanto é chegar em casa. É desesperador, é. Você vai ter uma certeza que o amanhã, porque só vem palavras assim dos irmãos: glória a Deus, amém, irmão, continua assim, vai dar tudo certo. E tem hora que nem o irmão sabe se aproximar demais, e dá uma esperança. É por isso que temos que estar servindo a esse Deus mesmo. Toda palavra que ela vem do céu, que vem para o seu coração, você tem que agarrar mesmo, meu irmão. Você tem que ter dependência desse Espírito Santo. Você tem que saber que Ele é o consolador mesmo da sua vida. E hoje eu glorifico a Deus. Não quero prolongar isso daqui. Eu só sei que esse eunuco foi para casa, ouviu um profeta do Senhor. Felipe foi um mensageiro daquela vida. Uma vida. Não precisamos de muito não, uma vida. Aqui muitas vidas vieram, mas não conseguiram. Foram eunucos, foram até Jerusalém, mas voltaram decepcionados, ficaram no meio do caminho. Mas nós temos que terminar aqui como Felipe. Todos aqui conhecem a palavra do Senhor. Todos aqui têm que se comprometer com Deus, se preocupar com vidas. E eu agradeço muito ao Senhor por esses 10 anos, que a minha vida começou agora, irmãos. A
A minha vida, eu tinha que testemunhar isso para vocês. Os ministérios foram tão importantes para a minha vida, sim. Mas agora há um outro desafio. De permanecermos num grupo de oração pela igreja. Não é essa igreja que passa por dificuldades, não. Não é. Isso é todos no geral. Todos passamos por algum terremotozinho. Mas nós temos que olhar Por que a quinta-feira? Porque é aqui que nós encontramos os rostinhos da igreja IBNA. Essa é a quinta da vitória. Essa que nos faz nos sustentar. Eu agradeço muito a Deus. Gostaria muito de falar mais o quê? A não ser agradecer. Saber que tem muitos mais desafios, lógico que vai ter. Saber que nós temos que combater a vida do inimigo com oração, sabemos, mas para isso nós temos que ser determinados, temos que ter um único propósito: vamos ser obedientes ao Senhor, vamos orar pela igreja mesmo, meus irmãos, vamos interceder por elas, não vamos fazer nada de conta não, vamos levar a sério. Quantas pessoas, o nosso grupo do aprisco é pequenininho, pastor, mas nós estamos aprendendo isso daí, a conviver um com o outro, e isso está fortalecendo a todos nós não estamos brincando. Eu acredito que para subir no altar, para falar com vidas, não podemos nos arriscar a brincar, isso é sério, isso quando vem uma sequela, dói muito, e eu levei 10 anos pedindo ao Senhor, Senhor, tira essa dor, é uma dor emocional, é uma dor na alma que dói, que quando você erra, ela dói, você geme mesmo. Senhor, hoje eu não suporto, hoje eu não aguento, o que vai ser de mim? Mas graças a Deus, a minha entrega para o Senhor foi de todo o meu coração. Eu louvo a vida de cada um aqui. Eu profetizo na vida, assim como o Vino falou, eu profetizo. Quando você está em paz, você tem que profetizar mesmo, para que nós sejamos Filipe na vida desses que estão precisando. Tem irmãos que estão lendo a palavra de Deus, não está conseguindo, e precisa de um esforço nosso, e nós temos que ter esse entendimento, para cada líder que tem esse grande propósito com Deus, que fica mesmo com olho de águias, irmãos, diante de cada irmãozinho, que às vezes está sofrendo do nosso lado, e nós não estamos percebendo. Não vamos deixar esse mundo nos abater, não. Vamos ficar nesse sentido mesmo, de homens e mulheres. Eu louvo a Deus pelo meu grupo de mulheres de oração. Uma história com a irmã Glória e com a irmã Isabel. Quando eu pisei nesse templo, ela estava num propósito ali nos fundos de 30 dias. E eu perguntei, eu posso participar? Oh, meu irmão, oraram pela minha vida 30 dias. E eu louvo a vida da irmã Isabel e da irmã Glória. Minhas irmãs de coração. Louvo a Deus, a todos que Deus colocou no coração, está aqui, Deus permitiu que fosse assim, eu aceito assim, aquela preocupação, ela foi embora, pedi tanta palavra para o Senhor, mas só o fato de eu subir esse altar, pisar aqui como servo do Senhor, saber que eu saio daqui hoje como um Filipe, em nome de Jesus, é isso que nós profetizamos mesmo, que sejamos verdadeiros adoradores. E eu gostaria muito que agora as bênçãos apostólicas do pastor Erlindo
E que esse louvor que o André vai tocar agora, é um louvor que mexe aos nossos corações, mexe ao meu coração, e a esses meus verdadeiros irmãos, Wagner, Agenor, meu parceiro, Raimundo, como eu louvo a vida de vocês, a vida do Vino, a vida desse Hércules, que aprendemos mesmo a ter um sentimento de irmão. Sabemos que a história agora nossa, a do Agenor é outro, a do Wagner é outro, a do Raimundo é outra história, a do Vino também, de todas as irmãs do Riozinho, as esposas. Esses 10 anos que nós temos agora pela frente vai ser diferente, irmãs. Tudo que não prestava ficou para trás mesmo. Há um renovo agora nas nossas vidas. E que muitos testemunhos, Márcio, eles vêm mesmo de encontro para essa igreja, de saber que aqui tem um Deus vivo mesmo, que nós não saímos de qualquer jeito pelaquela porta, não. Quando nós entrarmos aqui, batemos o pé e saímos daqui. Hoje a palavra vai falar comigo, e ela fala, ela é viva, ela está na vida desse pastor aqui, dessa pastora, que oram pelas nossas vidas. Não precisamos estar ali tomando café, almoçando e jantando, não, porque essas bênçãos são espirituais, ela tem que vir do céu. Eu louvo a Deus por tudo isso, e agradeço a Deus de todo o meu coração, de estar aqui, contemplando esses 10 anos. Muito obrigado, Jesus. Eu queria que vocês se levantassem. Eu queria orar um pedacinho só com todos vocês. Depois eu vou passar para o pastor Arlindo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor colocou as palavras no meu coração. E quando vivemos um verdadeiro amor pelo Senhor, não somos nós, é o Senhor, porque nós vivemos em espírito e em verdade. E que a sua igreja, essa igreja que o Senhor escolheu há 20 anos atrás, ela se multiplique. Homens e mulheres compromissadas com a tua palavra. Obrigado, Jesus, por cada vida que aqui entrou. Eu te agradeço de todo o meu coração, em nome de Jesus, amém. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Louve ao Senhor, queridos. Servir-te é tudo que eu espero, o que eu mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. Glória a Deus. A minha oferta agora é a verdade e sinceridade. Vamos dar as mãos, irmãos. Eu queria que você ministrasse a bênção que o Valdo deixou aqui para nós. Profetize 10 anos de bênção para a vida desse irmão que você está dando a mão. Coisas maravilhosas de Deus. Que durante os próximos 10 anos nós vejamos a eficácia do Evangelho na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Profetize coisa de Deus mesmo, Senhor. Não tenham outra expectativa, irmãos, não ser abençoado. Nós temos muitas lutas, as lutas são normais. As bênçãos precisam serem buscadas muitas vezes. Profetiza na vida do seu irmão aí. Bênçãos nos próximos 10 anos da vida dele. Cheia de bênçãos e o Evangelho transformando essa vida. Profetiza. Profetiza cura. Profetiza
uma família rendida aos pés do Senhor. Profetiza prosperidade financeira. Profetiza os filhos alcançando os seus sonhos, casamento dos filhos. Profetiza netos. Profetiza, irmãos, muitas almas sendo ganhas para Jesus através dessa vida. Profetiza sobre a vida do seu irmão. 10 anos de bênção. 10 anos de bênção. A bênção dos 10 anos. Oh Deus, glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite e queremos fazer um agradecimento para o Senhor ter separado alguém que buscou a Deus, que revelou a sua palavra ao irmão Valdo, e ele então a Deus disse sim ao Evangelho, e o Senhor nos mandou ele como um presente, como alguém que veio fazer diferença em nossas vidas. E hoje nós glorificamos o seu santo nome, porque a presença do Valdo aqui é uma prova de que o Evangelho é vivo e eficaz, transformador de vidas e multiplicador de almas, ó Deus. Nós abençoamos o irmão Valdo, abençoamos a sua esposa, seu filho, sua filha, e profetizamos, ó Deus, que toda a sua família se renderá aos pés do Senhor. Mas agora, Deus, nós queremos pedir que o Senhor ouça o clamor do meu coração sobre a vida do meu irmão. Eu profetizo infinitas bênçãos sobre a vida do meu irmão, ó Deus. 10 anos de bênçãos, 10 anos de vitória, 10 anos de luta, mais 10 anos em que em tudo nós sabemos que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores. Obrigado a Deus pela simplicidade do seu Evangelho. Obrigado a Deus porque Ele é vivo e eficaz. Irmãos, eu gostaria que nós orássemos pelo nosso querido irmão Adaltivo. Ele vai passar por um cateterismo amanhã, e ele pediu para a irmã Glória avisar aqui para a igreja estar orando. Vamos orar pelo irmão Adaltivo. Para quem não sabe quem é o irmão Adaltivo, é o pai da Aline, o esposo da irmã Laurinda. Deus, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor acompanhe esse teu filho, ó Deus, para que ele passe por esse momento de luta, vencendo, e que ele seja livre de todos os incômodos do seu coração, ó Deus. Limpe as suas veias, traz eficácia para esse tratamento. Nós queremos abençoar o irmão Adaltivo. Levanta sua mão para o alto e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Dê um abraço aí nesse querido que se orou por ele, que se orou por ela. Para me curar, para me ensinar um caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho